Bom dia, pessoal de Economia Clássica, passando por aqui para gravar um videozinho curto, respondendo a uma demanda de uma colega de vocês. Ela me mandou um e-mail dizendo que ficou confusa aquela questão da mão invisível dos MIT. Vamos lá, vamos colocar o slide, tem no texto algumas explicações a mais, mas no slide está mais resumidinho. Então, está aí os MIT, considerado o pai da teoria econômica. A primeira obra, A Riqueza das Nações, que tratava exclusivamente de questões econômicas, foi escrita por ele em 1776, portanto, lá no século XVIII ainda. E o Smith sempre deve ser lembrado pela fábrica de alfinetes, no texto, para quem lê a obra do Smith, ele dá um exemplo sobre a questão da divisão do trabalho, ele cita duas fábricas de alfinetes, uma na qual os funcionários, para fabricar o alfinete, eles começam lá do início e passam por todas as etapas de produção, até a embalagem no final, para enviar para o mercado, enfim, e outra fábrica, mais ou menos do mesmo porte, em que cada funcionário é responsável por um setor. Essa é a questão do processo de produção com a divisão do trabalho, né? Automação da produção. Lá depois, em 1900, com aquela fábrica do Ford, dos automóveis produzidos em série, alguns autores, principalmente fãs do Taylor e do Ford, dizem que foi o Ford que inaugurou esse processo de produção automatizado. Na verdade, o Smith já falava disso, da questão da divisão do trabalho, praticamente 200 anos antes, né? De como essa divisão do trabalho, processo de produção por etapas, cada funcionário se especializando numa determinada etapa da produção, como isso aumentava em muito a produtividade. E ele também é lembrado pela teoria da mão invisível, essa que é a dúvida da nossa colega. Bom, enfim, o Smith faz referência, quando ele trata da teoria da mão invisível, o que ele quer dizer? O Estado tem que ficar fora da atividade econômica. Quanto menos o Estado se intrometer na atividade econômica, melhor os agentes vão ter mais liberdade de atuar. É o princípio do liberalismo, né? É aquela questão do laissez-faire, deixa fazer, deixa produzir. Então, para explicar melhor o que ele quis dizer com a teoria da mão invisível, imagina que haja pairando sobre a sua cabeça, quando você acorda de manhã, lá no céu tem uma espécie de mão invisível ordenando o que você deve fazer naquele dia, em que horário, aonde, quanto, como, né? Para quem é estudante, é como se houvesse uma mão invisível. Pensem sempre na mão invisível na forma do Estado. O Estado dizendo, Paulo, acorda às 6 horas, que às 7 você tem aula. Note, o que o Smith quer dizer, não há necessidade, em uma economia de mercado, da existência dessa mão invisível, que ele não quis chamar de figura do Estado, o Estado dizendo o que você tem que fazer. Cada agente sabe o que tem que fazer. E aí ele lembra, quando ele trata da questão da mão invisível, o exemplo do padeiro. O padeiro acorda às 3 horas da manhã, da madrugada, aliás, nem da manhã, para fabricar o pão, fazer o pão, de modo que seus vizinhos, a vizinhança toda, às 7 horas da manhã, antes de ir ao trabalho, tenham já um pãozinho fresquinho, quentinho, pronto, disponível para eles consumirem. Lembrando que o Smith era britânico, lá na Inglaterra, nos meses de inverno, às vezes dá aquelas semanadas de nevascas intermináveis. Imagina aquele padeiro acordar às 3 horas da manhã com 30, 40 graus negativos, e ir até a padaria para fabricar pão. Aí o Smith pergunta por que ele faz isso? Porque o padeiro é bonzinho com seus vizinhos, com os moradores daquela localidade? Não. Ele faz isso porque ele é egoísta e ele está buscando o enriquecimento pessoal. Lembro lá naquele outro vídeo da aula online da quinta-feira passada, em aquelas
transformações mercantilistas, a principal delas que eu comentei com vocês é a transformação religiosa. As reformas religiosas, elas mudaram o sermão do padre, conforme-se com sua situação, você será o primeiro nos reinos do céu. Não, os reformistas inverteram o sentido do sermão. Eles apregavam, levante-se e vá tratar de enriquecer, seja egoísta. Em você enriquecendo, você vai estar beneficiando a comunidade, aumentando o que está aí abreviado, BES, é bem-estar social da coletividade. Eventualmente, esse padeiro ele vai ter que contratar funcionários, em contratando, ele vai estar gerando salários, portanto, renda, vai estar aumentando a produção e toda a coletividade se beneficia dessa busca pessoal dele pelo enriquecimento. Ah, mas professor, por que a gente tem que ler essas coisas de 200, 300 anos atrás? Não tem coisa mais atual. Olha, não existe coisa mais atual do que os fundamentos dos clássicos, e vocês, para quem já baixou o texto, vocês vão ver que na segunda metade da disciplina nós vamos falar da corrente socialista, os principais autores socialistas. E o destaque do socialismo é, sem dúvida, o Marx, lá no século XIX, a obra de Marx, O Capital, principalmente. Note, isso não é coisa do passado, não, isso está muito presente no nosso dia a dia hoje. E só para fazer uma referência, note, no dia 3 de novembro, portanto, daqui a alguns dias, nós vamos ter uma eleição muito importante no mundo, a eleição para presidente dos Estados Unidos. Lá eles têm dois partidos, os democratas e os republicanos. Do representante ou candidato republicano, vocês sabem o que é, Donald Trump, que está aí pleiteando a reeleição. Ele é assumidamente liberal, de direita. E o seu opositor, Joe Biden, é um democrata visivelmente progressista, mais inclinado para a corrente de esquerda. Mas o que é assim? Esquerda e direita é o confronto que veio lá desde o fim da Segunda Guerra Mundial, quando uma cidade na Alemanha, aliás, a capital da Alemanha, ela foi literalmente dividida. Eu digo literalmente, porque construíram um muro mesmo. De um lado, do lado mais do leste, ficou dominada pela antiga União Soviética, hoje pela Rússia, né? Era o lado comunista, e do lado mais do oeste, dominado pelos americanos, representando o capitalismo, a liberdade de mercado, de expressão, enfim. E do lado da esquerda, do lado socialista, regimes totalitários, onde você não tem liberdade de expressão, você não tem transparência nas coisas. Ah, mas isso é coisa do passado. Do século... Não, é de hoje ainda. Existe aí uma Guerra Fria 2.0 no mundo, basta ver aí as brigas, os embates entre os Estados Unidos e a China, essa guerra por tarifas de importação, exportação, enfim, isso é muito presente hoje ainda. E a China é um país comunista. Mas não é capitalista? Não. Eles passam um verniz lá nos modos de produção deles e entopem o mundo com os produtos deles baratos, mas você não tem transparência no processo de produção, você não sabe como aquilo é feito, basta ver o episódio do coronavírus. O vírus iniciou lá na China e, por muito tempo, ele foi ocultado pelas autoridades chinesas. Lá não tem partido político, é um governo totalitário, e não tem liberdade de expressão também, as pessoas são perseguidas lá. Então, é um confronto, a leitura dos clássicos, dos autores clássicos e dos socialistas, gente, dessa disciplina, nos dá uma noção do mundo não daquela época, dá uma noção para a gente compreender melhor o mundo hoje. Então, por isso, eu acho que é fundamental, leiam os textos,
acompanhem pelos slides, ouçam, participem das aulas das quintas-feiras e, por favor, não durmam com dúvidas. Não durmam com dúvidas. Eu abri lá um canal no WhatsApp, eventualmente, surgiu essa dúvida agora. Qualquer horário que você estiver lendo, você manda mensagem. Eu posso não estar online naquele momento, mas quando eu estiver, eu vou ver a mensagem e vou gravar um videozinho rápido para responder, tá? Eu percebi que tem muita gente que está acessando o SIGA e está procurando lá em cadastros de questionários, tarefas, enfim, e está vendo se eu postei alguma coisa lá. Não, no primeiro dia, no primeiro vídeo aí que eu tenho gravado aí da apresentação, eu já falei que as avaliações eu vou passar atividades para vocês. Provavelmente, ainda nessa semana, eu já vou mandar a atividade A1, 01, vou chamar de atividade 01, vão ser 3 atividades. Elas vão estar disponíveis, vocês vão ver que vai estar lá num dos tópicos do SIGA, dos tópicos de aulas lá, cadastrados, vai aparecer lá um arquivo em doc, você vai poder baixar no Word, responder e me mandar de volta por e-mail. Esse vai ser o critério da avaliação, tá? Então, não se preocupem tanto com nota, mas se preocupem com o conteúdo. E, por favor, me abasteçam de questionamentos, dúvidas que eventualmente vocês têm, porque vocês podem perceber aqui, só eu coloquei todas as teorias, o pensamento dos MIT em praticamente um slide, sendo que os MIT têm a obra dele, a Riqueza das Nações, tem lá mais de 500 páginas. Então, sintetizar isso tudo em um slide só é um esforço gigantesco e, com certeza, não esgota o assunto. E, com certeza, mesmo no texto, vocês lendo, vocês vão ficar com dúvidas. Mas, infelizmente, é o custo de não ter a aula presencial. Se fosse presencial, eu teria lá o quadro negro à disposição, vocês estariam presentes e a gente poderia avançar no conteúdo de uma forma mais dinâmica, de forma a melhor aproveitar o conteúdo. Mas essa forma à distância, infelizmente, se eu fizesse aí, largasse um texto de 400, 500 páginas, vocês não iriam ler, né? Eu sei porque eu já fui aluno também. Tá ok, gente? Mas fica a dica aí, mandem ou pelo WhatsApp ou pelo e-mail, me mandem dúvidas, questionamentos, que eu estarei sempre aqui para responder. Preferencialmente pelo e-mail, tá? Que daí fica registrado. O WhatsApp é uma forma informal de uma comunicação rápida, tá? Mas mandem pelo e-mail que fica melhor. E as atividades, eu poderia mandar o texto por e-mail para vocês também. Não, eu vou mandar, disponibilizar lá no SIGA, porque eu preciso que vocês acessem o SIGA e baixem o texto ou a atividade que é para ser respondida. Depois pode me mandar por e-mail. Mas, em vocês baixando pelo SIGA, fica registrado lá que, de fato, vocês acessaram, baixaram a atividade, e aí vocês vão fazer jus à nota que depois eu vou registrar no diário de vocês, tá bom? Tenham todos um bom dia. Bons estudos, fiquem bem. Até quinta-feira, tá?